Agora, os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado, boiando no rio, tá? Vísceras humanas, que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA, e pelo prazo, né, pelo tempo, já temos hoje 8 dias, indo para o 9º dia do que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Bom, aí eu passo a palavra para você, Madeiro. É uma aflição isso, né? Eu imagino os familiares até, a gente presta até solidariedade a eles nesse momento, porque é muito difícil, foram encontrados corpos, não foram encontrados, aí o presidente fala em vísceras encontradas. Como é que você analisa também, Madeiro, essa confusão dessa manhã de segunda-feira em relação a esse caso? Aí, primeiro, da fala do presidente, eu acho que ele confundiu o que ele chama de vísceras, é aquele material que a PF informou ter achado, né, material biológico, que também já tinha achado sangue para fazer a análise em Brasília do que seria especificamente de quem seria o sangue. Já tem coletas de amostras de DNA dos dois. Então, a gente entende que o presidente apenas expressou aí a fala errada, não era víscera, seria material biológico, não especificamente vísceras humanas ou de outro animal, ninguém sabe, né, o que quis dizer, mas suspeita-se disso. Quanto à questão dos corpos, é complicado o que está acontecendo no momento, porque as entidades todas indígenas também acompanham essas buscas, inclusive elas que começaram essas buscas, e eu conversei com todas as lideranças que eu pude hoje pela manhã, tentando essa informação, e a informação oficial das entidades é que não houve corpos achados, pelo menos eles que participam estão ali do lado. Inclusive, na busca ontem da mochila, aquela área que foi isolada pela PF, foi uma descoberta do pessoal que já estava fazendo a busca no local. Eles perceberam que havia um local de arrasto da mata, né, daqueles igarapés, que estava aparentemente na mesma largura que seria o barco do Dom e do Bruno, teria sido arrastado. E lá acharam ontem a mochila dele e pertences. Então, entende-se que eles estão ao lado da PF, o porto onde chega todo o material, como chegou ontem a mochila, é um local que está totalmente acompanhado por jornalistas, por indigenistas, por líderes, por entidades, e ninguém viu esses corpos chegando. Então, a questão é, ou a PF achou esses corpos em um local isolado e ninguém que acompanha as buscas teve essa informação, ou não tem sentido. Agora, se achou no local isolado, de difícil acesso até para a comunicação, como essa informação chegou à embaixada e não chegou à família do Bruno, que, segundo a União de Povos do Jaguari, não foi contactada, né? A família do Bruno a gente não conseguiu contato, acho que Herculano também não. Então, a gente não sabe se foi, mas a informação oficial até agora deles é que não houve esse contato, não houve qualquer pessoa que viu esses corpos sendo achados, e a nota da PF, apesar de não citar, ela deixa uma ambiguidade. Ela cita que não se achou os corpos deles, mas também não cita se achou outros corpos. Então, deixou na dúvida, um ruído na informação, difícil da gente até entender o que está acontecendo. Ô Madeiro, mas, por exemplo, você disse que acha que o presidente Bolsonaro possa ter se confundido, né, ao ele falar sobre as vísceras. No entanto, eu acho que não. Põe a nota aqui da Polícia Federal do Amazonas. Quando eles colocam aqui, Madeiro, olha, como já foi divulgado, foram encontrados materiais biológicos. Então, quer dizer, eu acho que é disso que o presidente estava falando. Quando encontraram materiais biológicos, não só não falou em corpos, mas falou em materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertencentes pessoais dos desaparecidos. Certamente o presidente Jair Bolsonaro tem as informações da Polícia Federal e eu acho que é sobre isso que ele está falando. Então ele falou em vísceras, que são os materiais biológicos que a polícia confirma. Então é a mesma confirmação que você também tem, né, Herculano? Eles não falaram em nenhum momento sobre corpos. Quem falou em corpos foram os familiares, né? No entanto, as autoridades brasileiras não falam em corpos neste momento, não é isso, Herculano? É isso. A impressão que fica é que a resposta, a nota da PF foi justamente em cima do posicionamento inicial de que os corpos de Bruno e Dom haviam sido encontrados. Imagino que nas próximas horas ou nos próximos minutos a Polícia Federal deve atualizar essa nota e responder ao questionamento
relacionado à localização de corpos ainda não identificados e que estão sendo periciados. E mais cedo eu estava conversando até com o Madeiro, né, sobre toda esses bastidores da situação da Amazônia, né? A gente viu que assim que veio essa primeira informação, que foi divulgada pela Globo News, começou uma avalanche de repercussão pelas redes sociais, né? E Madeiro, é muito forte o que as pessoas falam sobre a violência na região amazônica, sobre justamente o que os indigenistas têm sofrido. A gente já entrevistou alguns deles aqui nesses últimos dias, falando sobre o perigo que é essa região. E quando o presidente fala isso, eles certamente foram vítimas de maldade. É coisa muito escancarada, né, o Madeiro? Esse indício que ele cita, a gente até falou mais cedo, é a bolsa que foi achada com os restos amarradas embaixo de um rio, né, no fundo de um rio. A gente não está falando de uma bolsa que caiu provavelmente em um barco e afundou. A gente está falando de uma bolsa que estava presa para não ser encontrada. Se houve esse ato direto para que você tenha a dificuldade natural em achar esse material, é claro que alguma pessoa sequestrou eles, né? E aí fica a dúvida, que parece ser a dúvida ainda, que é o fiapo de esperança que a família tem, que tenha havido um sequestro, que eles estejam em algum lugar sob cárcere. Porque quando fala, será que eles estão perdidos? Isso não faz a menor lógica. A região que eles andavam não é dentro do Vale do Javari. O Bruno conhece aquilo ali há muito tempo, não tem sentido algum ele não ter dado nenhuma notícia até o momento. Né? Eles tinham material de comunicação celular, então nada disso foi encontrado, por exemplo. Então é muito indício de que eles foram vítimas da emboscada. A Bolsa prova isso. E as vísceras que o Bolsonaro fala, eu acho que quando ele diz que ele confunde o termo, é porque vísceras dá a entender, pelo menos para mim, que são restos de órgãos humanos encontrados, né? E você analisando, até conversei com o professor, em pouco tempo assim, poderia ser achado pedaços de corpo, e ele coloca que em 7 dias não é um período natural para você ter um corpo dilacerado, exceto se houver ali animais que fizeram algum tipo de estrago maior. Então, é isso que fica um desencontro de informações. A nota da PF ajudou muito mais a confundir do que a esclarecer. E porque tem uma questão também, Fábio, rapidinho, é que se corpos foram achados nesse local e não há outros corpos sendo reivindicados por ninguém que teriam desaparecido ali, ainda mais achando em 2 corpos próximos onde uma bolsa foi encontrada, deixa muito claro que trata-se dos dele, falta uma confirmação oficial. Mas corpos de quem seria, não é? Complicado isso.